Olá, chega até você mais um programa Somos a ABTU, uma parceria entre a TV Unesp e a ABTU, Associação Brasileira de Televisão Universitária, que tem por objetivo aproximar e mostrar os nossos gestores e gestoras que comandam as nossas emissoras por todo o país. Hoje conosco o Júlio Weiner, que é diretor da TV PUC de São Paulo, que tem uma longa história na TV e também na PUC, né, Júlio? Muito obrigado pela sua presença. Francisco, olá, né, espectadores, nossos internautas, né, estamos aqui para dar esse depoimento. De fato, é uma história comprida. Tem certeza que você quer ouvir que eu conte tudo? E era assim, Júlio, a gente sempre começa exatamente com o programa falando um pouco dos gestores, né, para a gente conhecer mesmo o seu lado, a sua história. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, até você chegar e a sua história encontrar com a história da TV PUC. Pois não. Olha, tudo começou... Eu estou na PUC desde 1984, 2 de abril de 84, e como funcionário. Uhum. 1 ano depois, 2 anos depois, como encarregado, eu percebi que tinha um edital, uma oportunidade no MEC de tecnologia, se eu não me engano. E a nossa ideia naquela época é de fazer um circuito fechado de televisão, é o que tínhamos como referência, né? A PUC é um quarteirão, né? Exatamente um quarteirão na cidade de São Paulo, um bairro de elite, onde quase todos os cursos da área de humanas passam por aqui. Então, televisões bem posicionadas nesse quarteirão, nós chegaríamos a um número muito grande de estudantes e professores, seria muito interessante, ligado à antena parabólica, que era uma novidade naquela época. Temos esse edital, demorou anos para ser liberada a verba, e sobre um processo de hiperinflação, quando chegou a verba, conseguimos comprar alguns monitores, aqueles antigos, 20 polegadas, quadradões, pesados, mas foi o embrião de tudo. Que bom. Isso, então, nós inauguramos em 1993, nesse tema, uma equipe muito pequena, 4 estudantes, um técnico e eu como supervisor, né, na ideia de um circuito interno de televisão. Mas esse circuito começou a realmente funcionar? Vocês começaram a produzir conteúdo para eles? Oi? Vocês começaram a produzir conteúdo para esse circuito fechado? Sim, o que era possível, entrevistas, né, trabalho de estudantes, produzimos sim. Ajudou também que o Radgan Eaton, ainda hoje um agente cultural muito importante, muito presente na cena de São Paulo, dirigiu o Tuca e falou: Júlio, e me conhecia por alguma razão, Júlio, eu vi seu projeto e me interessei. Posso tentar patrocínio para completar o circuito, né, mais recursos? Claro, né? E aí que viabilizou. Sim, começaram 4 estudantes, um funcionário e eu. Olha só. Fazendo coisas localizadas, de circuito interno e abrindo o sinal de outros canais, outros países latino-americanos, europeus, americanos, via antena parabólica, que naquela época era uma novidade muito grande, né? Quando falei, é parabólica. Então, sim, produzimos algo local, tinha um noticiário que era só da reitoria, tinha um pequeno noticiário que era dos funcionários, então tinha essa perspectiva comunitária mesmo, era a nossa referência. Em 1995 eu me desliguei, né? Assumi o professor Gabriel Prioli, que já era professor da PUC há muita casa, já falava na TV PUC antes de eu entrar aqui. Aliás, foi ele que me contratou em 84 e assumiu e mediou junto à então NET, o sistema de cabo local, pelo canal universitário, em torno do qual se ajuntaram 9 universidades. O professor Gabriel Prioli ainda propôs e criou a ABTU, a Associação Brasileira da Televisão Universitária, né? E em 2006 eu retornei à TV. Ele saiu, eu retornei à TV em 2006, portanto há quase 19 anos. E então esse é o nosso período. Estou de maneira ininterrupta os últimos 19 anos, dando aula também, sou docente desde 89. Fui funcionário por 5 anos e docente desde 1989. Ganhei uma bolsa Fulbright nos Estados Unidos e no retorno dessa bolsa é que eu tive esse convite para continuar o projeto e montarmos esse TV de circuito interno. Então, quando você retorna, então, você já entra dentro de
de uma emissora na TV constituída, já com a lei da TV a cabo instaurada, né? Já o canal CNU já? Ou não, ainda não? Eu retorno em 1991 dessa Bolsa Fulbright. Em 92, ou final de 91, o Renato Granito, diretor do Tuca, me convida, posso batalhar patrocínio para acabar o circuito? Sim, pode. E levou mais um ano para usar uma verba para ligar as televisões com cabo coaxial, né? Daí tínhamos essa TV pequena, realmente um circuito interno, até 93, quando eu saí, e o professor Gabriel Prioli assume logo depois e dá o tamanho que a TV PUC veio a ter. Aí sim, né, com o professor Gabriel, já era o começo da Lei do Cabo, que é 95 a Lei do Cabo. Sim. Onde todos os sistemas de cabo, que era a grande novidade da época, nós passamos de 5 canais abertos em VHF para dezenas de canais no cabo. E a experiência e nesses novos canais, na lei, foi colocada essa cláusula para dizer que o sistema tinha que ter um canal universitário, um canal comunitário, um canal educativo-cultural. São os canais obrigatórios, né? Canal TV Justiça vem daí, TV Legislativo vem aí. Então, e essa experiência veio exatamente dos Estados Unidos, que foi o que eu havia, uma das coisas que eu fui estudar lá. Fui levado pelo professor George Stoney, que foi o criador das TVs de acesso público nos Estados Unidos, a partir de Nova York, onde ele tinha. E ele, pessoalmente, ele vinha de uma experiência de audiovisual para transformação social. Uma experiência no Canadá, Challenge for Change, onde, pela primeira vez, o vídeo, que era uma novidade tecnológica, na década de 1960, era usado, era experimentado para transformação social, reforço da identidade, perspectivas comunitárias, criação de pontes entre comunidades, criação de pontes, comunidades, autoridades, né? Esse é o background dele. E a partir da inovação do cabo, do sistema de cabo, teve-se essa ideia de criar uma legislação para que compreendesse canais de interesse público, de acesso público. Interessante, né? É que, no começo, as distribuidoras de cabo eram aliadas desse movimento, porque viam nesses canais públicos, eram canais baratos de produzir e viam que poderiam agregar mais anunciantes. Então, na implantação da TV a cabo, os canais de acesso público foram aliados, né, das grandes distribuidoras. Depois mudou um pouquinho, como você sabe, né? A realidade começou a ficar bem diferente, né? Mas a gente teve um pico aí muito grande, né, Júlio, de até 2000, por exemplo. Você retorna em 2006, né, que você falou, né? Então, exatamente no auge aí da TV a cabo, né, que estava no Brasil, né? Estava bom. A TV PUC teve alguns programas, sempre conseguia patrocínio. Era uma coisa mais ou menos normal. Com ainda poucas alternativas de distribuição, puxa, tem um canal a cabo na cidade de São Paulo, que era e é a jurisdição do canal universitário é do sistema de cabo, que é basicamente municipal, né? Então, é um sistema importante. E a TV PUC, também muito pela habilidade, contato do professor Gabriel Prioli, não teve dificuldade em fazer convênios com o SESC, daí fazer um programa histórico, Diálogos Impertinentes, com Mário Sérgio Cortella. Foi muito famoso até hoje, a gente deixa disponível nas nossas plataformas, tem muita audiência até hoje. Então, convênios com o Itaú Cultural, tinha muitos convênios que trazia recursos de fora da universidade para dentro. Hoje, a gente sabe que é uma perspectiva muito difícil, por várias razões, é uma perspectiva muito difícil conseguir patrocínio para programas. Sim. Como é que você vê essa trajetória, dessa relação que a gente tem agora com a própria universidade, com essa tecnologia do cabo, que a gente está sempre conversando isso também no CNU, né? Tanto na BTU como no CNU, que está passando por uma transformação. Como é que a televisão, a PUC, vem se adequando a essa mudança de produtos, até porque a tecnologia hoje também, né, Júlio, você começou muito cedo, a tecnologia hoje facilitou demais a produção, né?
Então tem aspectos dessa balança aí positivos e negativos, né? Como é que você faz essa avaliação aí desse período? Inclusive, começa com isso aqui, né? Hoje em dia a gente tem no nosso bolso uma ferramenta de captação de imagens com qualidade excelente. De Né? edição também, né, Júlia? Você edita no Edição, telefone também hoje. né? Tudo. Então, assim, é um pouco do que você já antecipou. Tem uma diversidade, forma de produção muito mais fáceis, né? O que não quer dizer que o produto seja melhor necessariamente. As pessoas também se acostumam com a forma fácil e não capricham. Eu, que veio dos anos 80, né, sempre tive uma carreira também fora da universidade, como produtora, né, e depois com uma escola de cinema. Então, né, um pé na indústria privada e tem 3 pés, 2 pés aqui e um pé fora. Então, assim, multiplicaram-se as oportunidades de produzir e de distribuir. Então, deixamos de ser ainda uma oportunidade rara, preciosa, e viramos mais né, talvez com menos interesses. Outras oportunidades, os youtubers, quem diriam, né, com milhões de seguidores, e são pessoas físicas com milhões de seguidores, usando das técnicas de atração, de retenção, né, que são legítimas, enfim, é um novo sistema. E para nós, o que posso muito dizer, a importância da TV PUC para a PUC hoje. Sim. Né? A gente, com todo esse processo, a TV PUC sofreu pouco, a gente não teve restrição de um corte de pessoas, nós nunca tivemos verba própria para administrar, a gente sempre, tudo é com a mantenedora. E está um pouco mais difícil do que era, vamos dizer assim, né? Mas a equipe não sofreu cortes, eu não recebi nenhum pedido de apagar a luz mais cedo, nada disso. Mesmo na pandemia, Júlio? Mesmo na pandemia. Não recebi nenhum pedido de corte. A importância que eu vejo, né, é uma visão pessoal minha. Assim, a TV PUC existindo, as pessoas sabem que a PUC está na sociedade se fazendo presente. Está atuando, né? Atuando, isso no final da cadeia de relacionamentos acaba também atraindo alunos, que é o que mantém a instituição ativa e viva. Então, não somos a razão disso, longe disso, mas N fatores, mas somos mais um fator de presença, estamos vivos, temos ideias, a PUC é conhecida, você sabe, né, por um espírito crítico, né, bastante aguçado, então é muito bem-vindo, né, essa atitude, né, mas não é bem isso, mas vamos lá, vamos mastigar esse tema, mas não esqueçamos e tal restrição. Então, essa é o traço da PUC. E nós somos um dos condutores dessa forma de ser. Né? Então, eu entendo que a gente se mantendo vivos e produzindo é bom para a universidade no seu sistema de alimentação mais básico, que é novos alunos todos os anos. Né? Júlio, essa visão é compartilhada pelos gestores da universidade? Os reitores e reitoras que passaram por essa história aí, eles têm esse posicionamento, enxergam a TV PUC dessa forma? Porque é muito importante, né, Júlio? A gente sabe que uma TV universitária, se não tiver o apoio dos reitores, né, ou dos gestores, ou da mantenedora, tudo fica muito mais difícil do que já é, né? Então, como é que é a relação de vocês com a reitoria? Olha, eu gostaria de conversar mais com o reitor, né, com as pessoas decisivas. Em geral, existe por N razões, tá? Tem uma aceitação muito grande da comunidade universitária, professores especiais, mas também alunos, sobretudo professores, né? Como um setor muito produtivo, que tem um sim pronto na boca, que dá um jeito, que não fala agora não dá, fala vamos fazer, é uma atitude nossa. Tá no dia a dia. E nós adoramos desafios. Então, em função dessa boa reputação, os reitores mantêm equipe e nos dão liberdade. Nunca tivemos menor problema de liberdade editorial. Sim, jamais. Isso é muito bom. Mas também importante entender que existem 2 instâncias de poder, né? A reitoria e a mantenedora, que é ligada à Igreja Católica. Então,
os dois gostam da gente, admiram o nosso trabalho, a nossa boa vontade, a qualidade do trabalho final e disposição em fazer. E a gente gosta de ser desafiado e gosta de defender. E eu procuro transmitir aqui para a minha equipe que nós somos exigidos muito irregular ao longo do ano. Nossa intensidade é sazonal. Uhum. É abril, maio, pouco de junho, simetricamente agosto, setembro, outubro, um pouco de novembro. Então, assim, aí tem que se desdobrar, entendeu? Tem que correr atrás. Nas férias a demanda é muito menor, né? Então, não dá para ter um trabalho, bater cartão às 9, sair às 5 e desligar a câmera às 15 para 5, que daqui a pouco eu vou embora. Não é uma outra lógica e a turma abraçou muito essa ideia e a mesma equipe há muutos anos. Desde que eu voltei aqui, a equipe já estava montada e basicamente é a mesma, né? Então, assim, nós somos, te respondendo a pergunta, nós somos benquistos pela qualidade e disponibilidade, pela maneira com que oferecemos os serviços do audiovisual. Muito bom. Já que a gente está falando da televisão, PUC, vamos ver um vídeo que o Júlio mandou para a gente, que mostra um pouco dessa estrutura, dessa equipe, trabalhando lá no local lá da TV PUC em São Paulo. A história é a soma de todas as histórias. Uma história de verdade, dessas com garra, é construída pelo passado, pelo presente e pelo que aponta para o futuro. História viva, que existe, resiste e se reconstrói a todo instante. A PUC de São Paulo tem história, sua própria história. Quantas instituições de ensino podem se orgulhar de ter um passado pioneiro? Uma história que se confunde com a história do próprio país. E, ao mesmo tempo, quantas dessas instituições podem se orgulhar do seu passado? Podem olhar para ele com orgulho e tê-lo em mente no momento de traçar novas metas e seguir antenada com o seu tempo. O tempo não para, por isso a PUC São Paulo nunca parou. Da sua fundação em 1946 até os dias de hoje, a PUC soube, antes de tudo, identificar seu tempo e sua importância e oferecer à sociedade um ambiente acadêmico contemporâneo, vivo, como a nossa história. Nesses quase 80 anos, a PUC ajudou o país a entrar na era do conhecimento e agora ajuda em uma nova etapa, formando gente nas mais diversas áreas para saber o que fazer com esse conhecimento todo. A PUC começou da fusão de duas faculdades importantes, na primeira metade do século XX. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São Bento, a primeira faculdade de filosofia do país, naquela época já com mais de 40 anos de existência. Com a recém-criada Faculdade Paulista de Direito, surgiu a Universidade Católica. Com o tempo, outras faculdades importantes foram sendo agregadas até chegar à PUC de hoje. A PUC não nasceu de um decreto. Ela foi construída ao longo dos anos por homens e mulheres que acreditam que uma formação diferenciada ajuda a forjar um ser humano e um profissional diferenciados, únicos. E a PUC foi crescendo em tamanho e importância e sempre se transformando. Hoje a PUC São Paulo está dividida em 4 campos: Monte Alegre, Marquês de Paranaguá, Ipiranga e Sorocaba. São 10 faculdades com 33 cursos de graduação. A pós-graduação da PUC é uma referência internacional. A PUC foi responsável pelo primeiro curso de pós-graduação do país. Criou um modelo que, de certa forma, é adotado até hoje no Brasil. São 30 cursos de pós-graduação estrito sensu, 262 grupos de pesquisa. Estão aí as duas maiores vocações da PUC: formar e pesquisar. De 1969 para cá, são mais de 34 mil dissertações e teses defendidas. Produção de conhecimento com alto grau de excelência. Ser mestre ou doutor pela PUC é algo diferente. Ninguém faz a pós-graduação da PUC porque precisa, mas porque quer, e quer muito. Talvez o segredo da PUC seja estar sempre um passo à frente do que vai acontecer. Mais um exemplo: 35 anos atrás, ela já pensava na questão da especialização, muito antes de se falar em MBA. Atualmente,
A PUC São Paulo oferece mais de 25 cursos de especialização. A Pró-Reitoria de Educação Continuada coordena os cursos de aperfeiçoamento, aprimoramento e extensão, que qualificam profissionais em 9 áreas diferentes, com mais de 200 cursos. A PUC, que sempre foi famosa por formar seres humanos, nunca deixou de lado a necessidade de formar grandes profissionais. Faz parte da formação deles uma proximidade maior com a realidade, com o lado de fora dos muros da instituição de ensino. São oportunidades para que professores e estudantes exerçam na prática o que de outra forma ficaria restrito ao mundo acadêmico. Outra porta aberta da PUC com a comunidade é o TUCA, o mais emblemático teatro do Brasil. Não apenas em funcionamento, mas modernizado, aberto como sempre às manifestações artísticas, sociais e intelectuais. A PUC conectada à cidade, ao Brasil e ao mundo, além de convênios com 150 instituições de ensino, em mais de 35 países diferentes, ela também recebe estudantes de várias partes do mundo. Estudantes em um ambiente cosmopolita, que privilegia a pesquisa e a formação diferenciada, que faz parte da história e do imaginário de várias gerações de brasileiros. Estudar na PUC não é algo que faz parte de determinado momento da nossa vida, é algo que passa a fazer parte da nossa história. Bom, Júlio, a gente viu aí que a sua equipe realmente é muito dedicada e tem um programa que chama muita atenção, né? Que eu gostaria que você falasse um pouco dele, que não sei se é o carro-chefe de vocês, que é exatamente o podcast Bom Dia Fim do Mundo. E esse formato podcast, né? Que é uma coisa nova para nós, da nossa geração, né, Júlio? E ele tem se destacado, né? Ele é feito em parceria, né, com uma outra instituição. Queria que você fomentasse um pouquinho dele. Eu vou contar a história dele, que é muito interessante e um pouco mostra o nosso perfil, né? A agência pública é esse parceiro com quem a gente trabalha. Como é que foi isso? Eu tenho, como muita gente não os conhecia, não tinha nenhuma relação, mas tenho uma admiração por eles, né? E eu percebi que eles tinham comemorado aqui na PUC os 10 anos de existência deles. Acho que essa foi a data. Falei, puxa vida, temos uma relação, né? E foram então bater na porta, simplesmente bater na porta, oferecer, vamos trabalhar junto? São muito sérios, né? São muito sérios e chegamos com várias alternativas em cima da mesa. Vocês podem empacotar o que vocês têm de vídeos, a gente faz em janelas de meia hora, com uma cabeça e exibe, né? Várias alternativas, ideias comuns, né? Mas ficou essa. Nós temos um podcast que nós vamos começar sobre meio ambiente e a gente fala, não podemos produzir para nós vir um videocast, né, com um podcast filmado, basicamente isso, e eles são muito sérios, muito regulares, muito constantes e muito relevantes. Então, a gente reserva terça-feira e quarta de manhã para editar, né, 3 horas de gravação. Então, você vê, perdendo pouco tempo de uma parcela da nossa equipe, temos um programa de bastante relevância social. Então, uma bola dentro, para mostrar, Francisco, que a gente corre atrás, entendeu? Não estamos esperando alguém bater na porta. A gente vai atrás. Estamos fazendo agora alguns documentários por nossa conta, que eu identifico que tem a cara de PUC, né? Não é qualquer coisa que tem a cara de PUC. Então, coisas que também a gente gosta, que acha relevante, tem a cara da PUC e, de repente, vira uma coisa bacana. Então, eu me arrisco a dizer, Francisco, assim, que a gente, quando se pensa numa TV comercial, a pessoa tem que ter tem que estar no máximo possível todas as horas do dia, está competindo e está vendendo espaço publicitário. A gente tem que preencher a nossa grade no canal universitário, temos um monte de outras atividades, mas para a gente ser reconhecido, temos que ter alguns momentos de relevância. Não precisa ter uma audiência grande, manhã, tarde e noite, jamais teremos. Jamais teremos, é verdade. Jamais teremos. Somos pequenos, somos pobres, mas de repente a gente faz uma entrevista boa que vira um short. O short circula um monte. E fica sabendo, pô, na entrevista, a TV PUC entrevistou não sei quem, que legal. Pode se remeter à entrevista mais comprida? Pode não. Mas o importante é que estão sabendo que a TV PUC está se mexendo, está indo atrás de gente importante, está mostrando a cara, sabe? Então, é um pouco nisso que a gente se alimenta. Alguns bons, alguns grandes momentos. Não necessariamente
brigar pela audiência manhã, tarde e noite, de segunda a segunda-feira. Não é essa lógica. Mas a TV PUC está lá, portanto, a PUC está viva, a PUC está se posicionando. E só para lembrar quem está nos assistindo que o programa está disponível na nossa plataforma, lá na BTU Play, né? A TV PUC tem subido os episódios e quem quiser acompanhar, ou entra diretamente no site da TV PUC ou também na nossa plataforma para poder acompanhar. Júlio, como é que você colocaria agora quais são os principais desafios que vocês vão enfrentar, ou estão planejando enfrentar, ou vislumbrando no futuro, né? Para a relação da TV PUC. E aí, se você quiser falar um pouco até do CNU também, que eu acho importante, porque vocês têm uma participação muito forte aí no canal Universitário de São Paulo, né? Vocês foram formadores, são mantenedores, estão aí desde o início da formação. É importante para a gente poder entender que o desafio não é único de vocês, né? Faz parte do canal, que você fizesse um pouco levantasse essas problemáticas que a gente tentar conversar um pouco, porque a gente está vendo que a gente está sendo ameaçados, né, Júlio, na nossa própria existência mesmo. Não dentro da instituição, mas nessa relevância que você coloca, dessa audiência que você também colocou. Tá. Eu vou falar um pouquinho, então, primeiro do CNU e depois outras oportunidades. E para o CNU, eu um pouco levanto a tua bola, que você é um dos caras que tem mais nos provocado a pensar fora da caixinha, né? E pensar nesse cenário em transição que está acontecendo. Independente das nossas brilhantes ideias, tem um cenário dado aí e vai se aprofundar e tudo mais, né? A gente procura... o desafio no CNU, para mim, é ter mais programas de melhor qualidade um pouquinho. Nada muito diferente, que não temos perna para isso, né? Mas uma das linhas de programas que eu criei, que eu tenho muito apreço, PUC Faz TV, que é um princípio, né? Todo professor da PUC tem direito a ter seu programa de televisão. Que programa é esse? Programa de entrevistas. Se você quiser trazer imagens, reportagem, então traga as imagens que nós soltamos a semelhança do que você, Francisco, fez agora, soltando esse VT. Não temos fôlego para mandar a equipe filmar não sei o quê, não. Então, os programas são de meia hora, que é basicamente nossa janela no canal Universitário de São Paulo, né? E eu quero ter mais professores participando dessa programação. Então, para o professor exigir relativamente pouco, meia hora de entrevista com alguém qualificado, né? O professor já é qualificado na sua área, e com isso ganha o professor com seus contatos, ganha a TV PUC com mais variedade de programas e ganha a universidade com mais presença na sociedade, né? Então, eu quero crer, e temos alguns, já tivemos um pouco mais, né? Por ondas as pessoas se entusiasmam. Hoje mesmo havia uma proposta de um professor meu do departamento. Falei, claro, e aliás, né? Não precisa ser meu amigo, não precisa me conhecer, bate na porta, traz essa ideia e nós vamos viabilizar nesse formato, é um formato possível. Entrevista em estúdio. Fizemos muito tempo na pandemia entrevista de maneira remota, já está enchendo, né? Tá na hora de ter gente. Voltamos ao normal, né? Voltamos ao normal. Gente no estúdio, né? Então, numa manhã, o professor pode gravar 2, 3 entrevistas de meia hora. Grava sem cortes, né? Então, é relativamente fácil fazer e produtivo e traz muito retorno a essas 3 partes. E para as pessoas que ainda, porventura, possam pensar, isso não é televisão, isso é rádio, isso é blá, blá, blá. Eu falo, olha, é uma forma de fazer televisão. Um canal de extremo prestígio, como a Globo News, é basicamente gente falando. Exatamente. Não tem reportagem, não tem vamos mandar o repórter para a inundação. Não tem. É a Globo que pode emprestar material. Exatamente. Faz um canal importante como a TV News, né, também a Globo News, como também a CNN, é gente interessante falando na frente da câmera. Isso nós temos. Isso nós temos. Então, assim, eu quero aumentar a presença, porque se, como você já levantou, né, acenou, os espaços estão fechando no canal a cabo, tal como conhecemos, na medida que você tenha um bom programa, uma boa programação, né, regular, minimamente regular, você vai encontrar outros canais de veiculação.
Exatamente. Né? Então, eu não vou brigar contra o sistema de teledifusão brasileiro, né? Perdemos essa eventual briga. Mas tendo bons produtos, a gente vai colocar aqui e ali. Né? E uma coisa juntos, ficamos avaliando o território e o canal universitário no último levantamento, São Paulo, tinha 1.700.000 pontos. Então, é muito ponto. Muita gente vai estar nos vendo. Por mais que a gente não saiba quem é, ao contrário da internet, se localiza, monitora, número 1 a 1, né, quem entra, quem sai de uma live, é muita gente nos vendo. Então, a presença da PUC na sociedade também está dada por esse número, 1.700.000 pontos de exibição do canal. E uma coisa interessante do CNU, né, Júlio, que vale a pena enfatizar bastante, é que ele realmente consegue compartilhar o canal entre outras universidades. Né? Porque geralmente, em outras localidades, é uma universidade só que está o canal, né? Porque as outras não têm condição de manter, já começam grande, depois vão saindo, fica uma só para manter, mas o CNU não, né? Elas brigam uma com a outra. Exatamente. Então, mas o CNU não. Um exemplo do CNU, um exemplo de coesão, de agregação. Estamos permanentemente abertos a novos membros. Estamos em 5 hoje, né? Já foram 9, nem é tanta diferença, mas universidades públicas não estão participando e me parece um equívoco da parte delas. A USP não tá no CNU, a Unifesp não está na CNU e já tiveram. Né? Eles têm um dever público, a Unesp não. A Unesp está, né, entrou alguns anos atrás, muito graças ao seu esforço, né, e é uma universidade pública, tem o dever de prestar contas, de mostrar o que está fazendo. Né? E o canal universitário, como você ressaltou, é muito acolhedor. Estamos prontos para abrir as portas para o 6º membro, 7º membro, 8º membro, amanhã. Queremos. Por quê? Quanto mais parceiros, mais gente nos verá. E convenhamos, né? Nós temos 24 horas no dia, 7 dias por semana. Então, é muito horário disponível. A gente reprisa muita coisa a gente reprisa. Gostaria de reprisar menos, mas é as nossas pernas. Então, tendo mais parceiros, vai ter menos reprise, mais diversidade, uma programação mais diversificada, e é bom para todo mundo. Então, estamos permanentemente atrás dos nossos parceiros. E também, como você falou, a nossa relação é muito boa. Então, se não fosse para agir o CNU, a gente estaríamos juntos para inventar alguma outra maneira, porque é muito precioso 4, 5 universidades ou faculdades paulistanas estarem junto, pensando, discutindo, sabendo o que passa aqui. É muito poderoso, é uma força do grupo muito grande. Se não fosse isso, eu não saberia de nada que está passando em outras universidades. Perfis muito diferentes, né? A nossa comunitária, não lucrativa, outras, a Unip, por exemplo, é lucrativa, é um grupo econômico, a Unesp é pública, ótimo. Exatamente. Ótimo. Temos espaço para todo mundo. Isso. Porque todo mundo faz comunicação pública, né? De interesse público, né? Apesar da própria natureza da instituição, a comunicação que a gente faz é uma prestação de serviço, ela é de interesse público, né? E até que parece pouco, né? 4, 5 universidades no tamanho de São Paulo, mas a questão não é a quantidade, né? É assim, a representatividade, e muitas universidades não têm condições mesmo, não tem laboratório, não tem interesse, e existem outras formas de participação, inclusive, né, que o CNU oferece para que elas possam participar. Mas essa coesão mesmo da gente trabalhando conjuntamente, pensando uma programação para o CNU, para além das nossas universidades, eu não sei, eu não conheço outra cidade que tem essa possibilidade. É muito precioso. A gente sabe de outras cidades, até do interior de São Paulo, que tinham duas que brigavam. Aí cada um tem que trabalhar o seu ego na terapia, entendeu? Brilhe para te brilhar, entendeu? E quanto mais você brilhar, eu pego uma rebarba dessa luz e vice-versa. Então, o teu sucesso é o meu sucesso. Não é a minha inveja, não é o meu ciúme, entendeu? Então, a gente juntos, né, vai dando exemplos positivos aqui e ali. E também chora algumas dores juntos, né? Como é que é aí? Aqui está difícil por causa disso. Aqui no meu está difícil por causa daquilo. Né? Então, esse aspecto de uma liderança conversando é muito precioso. É muito precioso.
E uma parceria muito grande com a BTU também, né? O CNU sempre foi muito parceiro da BTU, né? Até por ter o mesmo fundador, né? Vamos dizer assim, né? O Gabriel, né? Desde a sua... A TV PUC fundou o CNU e logo depois, uns anos depois, a BTU, né? Então, então, a gente acaba tendo essa proximidade, essa parceria de projetos, né? Então, por isso que é muito bom mesmo a gente estar realimentando, né? A CNU, alimentando a BTU, e também, assim como em outras oportunidades, né? Muitos projetos já foram feitos e abre espaço para muitos outros, né, Júlio? Não, e olha só, né? Tradicionalmente, por uma razão que não sei dizer qual, São Paulo nunca foi muito forte na BTU, né? Assim, em termos de número de organizações. Por quê? Não sei. Era para ter, São Paulo, pô, né? Uhum. Então, hoje, isso, das nossas 5 universidades, uma pessoa, você, Francisco, é presidente da BTU, e a Malu, da Unip, é vice-presidente da BTU. Uhum. O Fernando ainda é conselheiro da BTU e é presidente das TVs comunitárias. Sim. Então, assim, estamos com um protagonismo lá e cá, né? Uhum. E eventualmente, daqui a alguns anos vai estar uma outra configuração, não é um polo de poder São Paulo, mas calhou. Nessa gestão temos essa participação ativa dos membros de São Paulo, que, mais uma vez, é pouco, né? Queremos mais e buscamos mais. Acho que alguns tinham a obrigação até, né? Uma TV pública, uma universidade pública tem obrigação, e outros têm uma oportunidade incrível. Eu gostaria de saber que eu não participe, mas imagino tudo é difícil, tudo é sem dinheiro. Eu vou criar mais um setor para ter problemas, e eventualmente vir uma queixa, alguém falou uma palavra mal empregada, vai gerar questionamento, né? Então, é dificuldade de gestão também, né? Criar uma equipe que, não vamos dar fora, não vamos falar coisas, né? Na dúvida, não exibe uma coisa que pode ser polêmica, não temos força para enfrentar, não temos público, não trazemos aporte financeiro, né? Então, vamos ter uma agenda mais positiva do que de denúncia, também as nossas pernas, que, né, temos, olha, para falar a verdade, Francisco, hoje o nosso corpo são 11 funcionários e 4 estagiários. Basicamente, equipe técnica, não temos nenhum jornalista, por dificuldade de liberar a vaga. Tem uma vaga de jornalista está contingenciada. Então, então, a gente procura disponibilizar a nossa equipe técnica para que o nosso corpo pensante, os professores, tenham os seus programas de televisão. E não temos uma equipe de jornalistas, não temos nenhum jornalista que exerça como tal. Até tem gente que é formada em jornalismo, mas não está lá como jornalista, né? Não está aqui na TV como jornalista. É a nossa história, né, Júlio? A gente remar conforme a maré, né? É a história da TV universitária. Então, vou falar da segunda parte da sua pergunta. Como é que a gente vê esses nossos novos cenários, né? Os desafios? Eu adoro desafios. Então, eu vejo, fico com o olho fico salivando, entendeu? Como é que nós vamos usar isso aqui a nosso favor? Como é que a inteligência artificial, que né, estourou no ano passado, mas esse ano, nas últimas semanas, com o Vivo 3, né, que espaço isso pode nos ajudar? O que o Santos pode fazer com elas? Então, estou comprando um curso, estou levando meus colegas a estudar, né? Mas a ideia é que tirar proveito dessas oportunidades. A gente faz televisão, então, um mínimo de conteúdos, né? Então, a gente procura temos conteúdos mais amplos. E descobrimos recentemente os shorts, né? A potência dos shorts, acabamos de contar sobre ela. É uma novidade tecnológica que chega até as pessoas. Então, essas oportunidades tem que jogar a nosso favor. Não para a gente chorar num canto, não é mais como era antigamente. Não é mesmo? É verdade. Bom, Júlio, queria agradecer muito a sua participação aqui. Foi uma conversa muito boa. Falar de televisão é uma coisa que a gente mais gosta, né? Vem falar. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço muito a sua participação. Agradeço muito a sua história aí presente na TV PUC, no canal CNU e também na BTU.
Tamo junto, Francisco. Muito obrigado. Na CNU, na BTU e na vida. Tamo junto. Isso aí. E você que está nos assistindo, continue com a gente, assine o nosso canal para receber os novos vídeos do programa Somos a BTU. Até a próxima.